resplandece nas trevas, a própria palavra encarnada, como acabamos de ouvir. Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho, segundo escreveu João, o evangelista João, capítulo 10, versos de 27. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27. Você tem aí o título ali, a festa da dedicação, e Jesus é interrogado pelos judeus, conforme diz o verso número 24. E Jesus dá uma resposta em 3 palavras para eles, no verso 27, 28, 29 e 30. Hoje eu vou considerar apenas o verso 27, numa outra oportunidade eu falarei sobre os versos 28, 29 e 30. É uma pergunta, é uma resposta a uma pergunta em 2 partes, parte 1 e parte 2. Hoje eu vou falar sobre a parte 1. Então diz assim Jesus, eu vou ler o verso 26 para você entender, mas vou falar sobre o verso 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. De novo. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, na tua santa presença estamos nesta hora. Que bênção é podermos já termos ouvido a tua palavra, ouvir a tua palavra já lida, a tua palavra orada e a tua palavra cantada. Que bênção, Senhor. É o fortificante da alma, é a oxigenação do todo o nosso ser, é a bendita palavra do Senhor. Pai, que esta palavra continue falando conosco, que o instrumento a falar aqui, o pregador seja apenas um instrumento a falar, mas que seja a tua voz, a voz do bom pastor, ecoar no coração das tuas ovelhas, aquelas que podem ouvir o Senhor, aqui onde quer que elas estejam, hoje e quando esta voz for ouvida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a voz e a voz da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A voz do Evangelho chama todos os homens a virem a Cristo. Chama sábios, intelectuais, chama bárbaros e ignorantes. Chama pessoas ricas e pessoas pobres. Chama pessoas de todas as línguas. Hoje, segundo os estudiosos, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo têm ou a Bíblia toda, ou porções das Escrituras Sagradas, e especialmente do Novo Testamento, com a voz de Cristo falando aos seus corações. Mas não obstante a essa voz pregada, eu digo que no cenário brasileiro, nós somos um povo muito afortunado, mas muito afortunado, porque existem muitas boas mensagens da palavra de Cristo, da palavra de Deus sendo pregada ali no rádio, na televisão, por meio da internet, por meio de folhetos, por meio de livros. Eu diria que nós vivemos no ápice de 20 séculos da igreja, nós estamos no ápice, onde a literatura, e literatura de ótima qualidade, tem chegado aos ouvidos, aos olhos de todos aqueles que podem perceber as gloriosas palavras do Senhor Jesus. Mas a pergunta que fica é: por que uns creem e outros não creem? A pergunta é: se a voz de Cristo continua a ecoar em todos os corações, chamando todos os homens a virem a Ele, por que uns vão e outros não vão? Por que uns fazem declarações e vivem de maneira tão convicta, sabendo que Cristo é o Salvador de suas vidas, e a mesma palavra, a mesma pessoa que foi no mesmo lugar, ao assistir um culto como esse, ouviu um pregador pregando a mesma palavra, na mesma língua, uns creem e outros não creem?
foi interrogado a respeito disso. Quem é a sua pessoa? Jesus estava caminhando no pórtico de Salomão, dedicado a Salomão desde a construção do primeiro templo, aquele que foi destruído pelos babilônios. E, ao que parece, Jesus estava caminhando sozinho, observando todas as pessoas que estavam no entorno e sempre pronto e misericordioso para assistir alguém. Eu entendo assim narra também um grande comentarista da Bíblia chamado Matthew Henry. E enquanto Cristo caminhava e preparava-se para destilar palavras de doçura, num outro grupo se preparava para arrumar alguma acusação para atingir a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o verso 24 diz que eram os judeus. Jesus estava numa festa, a festa da dedicação. Você tem isso aí no título. O que era a festa da dedicação? Quando um imperador chamado Antíoco Epifânio IV, ele profanou o templo e teve a revolta dos macabeus, o templo foi santificado e fora novamente consagrado a Deus. Então esta festa não faz parte daquelas grandes festas instituídas na lei, mas por ser um momento tão célebre para o judeu do primeiro século, do segundo século antes de Cristo, por ser um momento tão célebre para eles, ela passou a ser uma festa. Então, não está entre as grandes festas, mas está na retomada do templo, na santificação do templo e na reconsagração do templo a Deus. Por isso que tem aí a festa da dedicação, e se você for lá na lei, você não vai encontrar. Diz os estudiosos que essa festa se dava ali no começo de dezembro, então era um período de inverno em Israel. E eles, durante 7 dias, eles comemoravam essa reconsagração do templo a Deus e tirado a profanação do templo. Então Jesus está nesta festa. Aproxima-se dele alguns dos judeus. Se você ler até o verso 42, do 22 ao 42, vai contar toda a história para você. E eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta para Jesus assim como um dia eles fizeram a João: você é o Cristo? Dize-nos, não nos deixe a mente em suspense, fale para nós se você é o Cristo. E Jesus responde para eles de maneira direta e de maneira indireta. De maneira direta, Jesus disse assim: sim, sou eu. Mas eu já tenho falado para vocês e vocês não têm crido que sou eu. E aí, após essa resposta, ele faz as duas afirmações. O verso 25 diz: eu já tenho falado e vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. O que eu tenho feito, testemunho que eu sim sou o Messias, ou Christos. Aqui fala Christos, mas para os judeus era o Messias, que Christos é a forma grega de Messias. E aí nos versos 26 e 27, Jesus dá a explicação para eles por que eles não são, por que eles não têm crido que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E Jesus começa respondendo assim para eles assim: vocês não têm crido porque vocês não sois das minhas ovelhas. E aqui é interessante que todo o capítulo 10 de João está fundamentado nesta metáfora que os grandes ou muitos pastores, possivelmente, quando levavam as suas ovelhas de um canto para o outro, eles colocavam elas em currais comunitários, diz os entendidos. Jesus vai falar de João Batista lá no comecinho, aquele que abre a porta para o pastor ir ali falando um tipo de vigia. Então, muitos pastores levavam muitas ovelhas e colocavam como se fosse um curral para ovelhas, onde poderia ser protegido, e existia quem protegesse. No outro dia, pelo amanhecer, cada pastor tinha que separar, não ficava cada uma no seu cantinho, elas ficavam todas juntas, até para se aquecer, porque você percebe que é inverno. E diz o texto, e diz aos entendidos, que na manhã seguinte, cada pastor chamava o seu rebanho: pretinha, orelhinha, marronzinha, malhadinha, e pela voz do pastor, no meio de centenas
ser facilmente agora separados por causa da voz do seu pastor. Jesus usa esta linguagem, a linguagem que eles conheciam, esta metáfora, essa forma figurada de falar lá no primeiro século de algo que era comum, que era o pastoreio de ovelhas, para justificar que o fato deles não crerem é porque eles não pertenciam ao rebanho de Jesus, pertenciam ao rebanho de Deus. Então, aí Jesus, ao falar isso para eles, na negativa, Jesus faz a afirmativa. No verso 26 está na negativa, como eu estou dizendo para vocês. Mas no verso 26 que a gente vai analisar, então o texto está na afirmativa. Olha lá o que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não ouviram porque vocês não são das minhas ovelhas. O aspecto negativo. Agora o aspecto positivo, falando então das ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas são conhecidas por mim e as minhas ovelhas me seguem. Então, nesse verso 27, Jesus Cristo dá as 3 características de uma ovelha dele. E é importante para você que aí está, que de repente você é um religioso, de repente você é até membro de uma igreja, de repente você já foi até batizado numa igreja, de repente você até tomou a ceia já este ano, ou este mês, mas a sua cabeça está confusa. Você está seguindo um Jesus, um líder religioso apenas, e não o próprio Filho de Deus, aquele que é vivo e verdadeiro. E lembre-se que essa resposta de Jesus não é para o ateu, não é para o incrédulo. Essa resposta de Jesus é para o judeu, para o povo que esperava o Messias. E enquanto nós falarmos a respeito disso, você tem a oportunidade aí de examinar a você mesmo pelas Escrituras Sagradas e lá no final responder: sou eu uma ovelha de Cristo ou não? Então, quais são as características das ovelhas de Jesus? A primeira afirmação de Jesus sobre as suas ovelhas é: as minhas ovelhas, e aí é um pronome possessivo, meu, minha, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir aqui não está no sentido de obediência, ainda que está implícita em ouvir, mas a ideia aqui é distinção. Lembra lá que eu falei para vocês, no começo da mensagem, que existiam muitas e muitas ovelhas agregadas em um curral, de diversos pastores. Mas cada uma daquelas ovelhas distinguiam a voz daquele que falava com ela. Esses pastores, eles pastoreavam juntos e deixavam as suas ovelhas todas misturadas. Às vezes dormiam todas juntas, tudo num só local. Mas quando chegava de manhã, quando ele ia reunir o grupo, o pastor chamava as suas ovelhas, e a ideia aqui é chamar pelo nome. Identificar as ovelhas pelo nome que elas têm. Tem um estudioso que ele expõe, e ele diz assim, que possivelmente seria assim: pretinha, maiadinha, branquinha. E à medida que essa voz se ecoava, embora tivesse muitas ovelhas com esse tom de lã, elas seguiam, só iriam seguir aquele pastor, aquelas que pertenciam a ele. As ovelhas de Cristo, o próprio Jesus diz, elas ouvem a sua voz. Elas distinguem a voz de Jesus da voz do mundo. Elas distinguem a voz de Jesus da voz do salteador, da voz do ladrão, daquele lá no verso 10, que ele diz assim, que vem para roubar, matar e destruir. As ovelhas de Jesus sabem quem é Cristo. E diz um estudioso, Matthew Henry, assim, ele faz a seguinte afirmação assim: as ovelhas de Cristo, elas têm prazer em ouvir a sua voz. E ele, citando lá Cantares, no capítulo 5, ele diz assim: as ovelhas de Jesus se rendem aos encantos de sua voz. A voz de Jesus para o coração de suas ovelhas, ela é eterna, ela é meiga, ela é doce, ela é acalentadora. Ela traz ao coração de sua ovelha ternura. Ela traz ao coração de sua ovelha, por mais dura que seja essa palavra, ela traz refrigério.
ela lhe refresca a alma, porque diz o Salmo 23 que o pastor conduz as suas ovelhas para pastos verdejantes e para águas de descanso. A primeira aplicação nos é oportuna e nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira é: tu tens ouvido a voz de Jesus? Tu tens tido deleite na voz de Jesus? Você tem conseguido distinguir o Jesus do gospel do século XXI para o Jesus Filho de Deus, que caminhava a pé, em uma jumenta emprestada, um jumentinho emprestado, em um barco emprestado? Você tem ouvido a voz do filho do carpinteiro? Você tem ouvido a voz mansa e meiga do Filho de Deus? Ou você cristianizou na sua mente o Cristo gospel dos holofotes, dos mega eventos? E pode ser que, se você tem ouvido esse indivíduo criado pela essa religião do século XXI, desviada do Evangelho, a sua alma está em desespero. E toda vez que você pensa em morte, toda vez que você pensa que o coronavírus pode te pegar e que você pode morrer, há incerteza no seu coração quanto ao seu destino da terra. E se essa for uma marca de você, do seu coração, duas coisas podem estar acontecendo. A primeira é que você não está ouvindo a voz de Jesus, você não está tendo deleite nela. Você está tendo uma distração religiosa, mas não um deleite e prazer na voz de Jesus. A voz da palavra de Jesus, como a irmã litúrgica falou aqui, ela é lâmpada, ela diz o Salmo 19 que ela é como mel, como destilar dos favos. Então, como pode você, um cristão, um filho de Deus, que tem preguiça de ler a Bíblia, de ouvir a voz de Jesus Cristo? Quando a palavra de Deus é pregada por meio de um instrumento falho e pecaminoso, pequeno como eu, a voz de Jesus, a ovelha consegue distinguir a voz de Jesus por meio de minha fala. O pregador é só um instrumento dele, de Jesus. E você precisa responder se você tem ouvido a voz de Jesus. A segunda, se você tem tido prazer. Prazer, deleite em ler os evangelhos e ouvir o próprio Jesus. Você lê João 10, você praticamente vai ouvir em quase todo o capítulo 10 de João Jesus falar. Como que uma ovelha não pode ter prazer em ouvir a voz do seu pastor? Você tem tido prazer em ler a palavra de Jesus, em fazer a sua vontade? Uma ovelha de Jesus, ela tem, porque ela distingue a voz do seu pastor. E como diz Cantares, ela percebe, a mulher amada, a noiva, percebe a voz do seu amado. Distinção de voz. Segunda característica, são conhecidas por Jesus. Lembra que eu já falei para vocês no domingo passado, em João capítulo 17, verso número 13, no mesmo evangelho, muito usado no Novo Testamento esta palavra conhecimento, mas não para dar a ideia de intelectualidade, para dar a ideia de intimidade, de relacionamento íntimo, de pessoas próximas. Lembra que eu falei na semana passada que lá em Mateus, no capítulo 1, essa palavra, a mesma palavra aqui, conhecimento, ou ser conhecida aqui, é a palavra para descrever a intimidade sexual entre José e Maria, depois que Jesus nasceu, nos diz o Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Lembra lá? Então, o verbo conhecer nesse texto, como nos outros textos do Novo Testamento, quase que esmagadoramente, ela denota intimidade. Ela denota um relacionamento sólido, vívido. Como lhes disse, existiam muitas e muitas ovelhas congregadas juntos, em um só tipo de curral. Assim descreve todo João capítulo 10. Cada pastor chamava as suas ovelhas. Elas sabiam a que voz seguir, porque ela conhecia aquela voz que a chamava. Ela conhecia a voz de Jesus. Matthew Henry faz uma seguinte afirmação sobre essa parte do verso. Ele diz assim: Jesus diferencia as suas ovelhas
Ele conhece suas necessidades. Ele conhece, Jesus, os seus desejos. Jesus conhece as adversidades das almas nas quais passam as suas ovelhas. E Jesus sabe onde as encontrá-las. E Jesus sabe o que fazer por elas. Abre aspas, abre parênteses, Mateus falou essas duas últimas frases. A pergunta é, para mim e para você, nós que dizemos que somos ovelhas de Cristo, nós precisamos responder isso para nós mesmos. Nós temos tido um relacionamento sólido com o Jesus da Bíblia? Como ele disse, não é o Jesus do cristianismo que se diferencia do islamismo, do hinduísmo. Não, eu estou falando do Jesus dos evangelhos, o Jesus da Bíblia, o Jesus vivo e verdadeiro, o verbo encarnado, o que andou por sobre as águas, o que multiplicou pães e peixes, o que deu vista aos cegos, o que ressuscitou mortos, o que curou aleijados, o que trouxe vista aos cegos, o que andou por sobre as águas, o que curou os enfermos, aquele que ressuscitou os mortos. Esse Jesus dos evangelhos. A pergunta ela é vital para a nossa alma, para que a nossa alma encontre deleite, mas também encontre descanso dentro das adversidades da vida. Temos tido um relacionamento sólido com Ele? Se temos tido, não pode existir ansiedade na nossa alma, insegurança em nós. Porque, como descreve João no livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e tem os seus pés como bronze polido reluzentes. Aquele que fala a voz que o apóstolo João ouviu a voz dele, diz o texto sagrado que ele se lançou, ele não restou força nele. E João é aquele que reclinara no peito de Jesus na hora da ceia, mas quando ele vê o Cristo glorificado, o Cristo exaltado, o Cristo ressurreto, o Cristo assentado à destra de Deus, quando ele tem a visão dele, diz assim, que ele cai por terra, porque a semelhança de Daniel, não sobrou nele nenhuma força. Conheço eu esse Jesus? Tenho tido um relacionamento sólido com Ele, íntimo com Ele, frequente com Ele, vívido com Ele? Ou tenho enganado meu coração por meio das vãs filosofias religiosas do século XXI? E muitas delas com muitos conceitos cristãos dentro dela. Mas as pessoas continuam tão perdidas, tão em dúvidas como esses judeus que eram religiosos, habilidosos e de grande conhecimento bíblico, de grande conhecimento veterotestamentário. Mas o Jesus que se apresentava para eles não era aquilo que eles queriam. Eles queriam um líder revolucionário e político, e não um homem de fala mansa, não um homem destituído de posses, destituído de um exército, destituído de um cavalo aparentoso. Tenho eu conhecido esse Jesus? E lembrar conhecimento não é nem saber citar um versículo da Bíblia, ainda que seja glória, muito importante, mas é relacionamento, é intimidade. Na minha vida pastoral, pouco mais de 20 anos de minha vida pastoral, eu encontrei ao longo do meu pastoreio muitas e muitas pessoas perdidas dentro da igreja, que até seguiam algumas normas e conceitos religiosos, mas absolutamente perdidas quanto às doutrinas simples e claras das Escrituras Sagradas faladas por Jesus. E a pergunta é, por que elas nunca entenderam aquelas coisas tão simples das quais Jesus Cristo falou? Elas nunca pertenceram a Ele. Passaram a fazer parte de um conceito, de um contexto religioso cristão. E eu estou falando no âmbito protestante, em doutrina sólida e pura. Mas nunca conheceram Jesus. Jamais o conheceram. E a forma como que viviam, como que relacionavam com as Escrituras. E não é para cometer um pecado aqui ou aqui, não, porque todos nós somos passíveis de pecado. Não é por isso, elas não tinham segurança em suas vidas. Quando
abrindo os seus lábios. Diz os estudiosos que mais de 95% das pessoas cristãs experientes do mundo não tem coragem de abrir a sua boca e falar João 3,16 para a pessoa que trabalha com ela o dia inteiro naquilo. Eu não estou dizendo nem discutir assuntos profundos das Escrituras, mas falar sobre vida eterna. Diz aí os entendidos que mais de 95% dos cristãos têm vergonha de Jesus onde eles vivem. Como que alguém pode conhecer intimamente Jesus e ter vergonha dele? É aqueles que ainda não conheceram Cristo ressurreto. Terceira característica de Jesus, elas seguem Jesus. Olha lá o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas são conhecidas por mim e as minhas ovelhas me seguem. Após o pastor chegar no aprisco, era costume ele chamar as ovelhas pelos nomes, lembra lá? Identificá-las. E elas sabiam, olha, o amoroso cuidador de minha vida. Diz os entendidos que elas distanciavam das demais e iam na direção da voz que chamava. Sabiam que era a voz do pastor amado. A palavra de Jesus nos evangelhos sempre é essa, segue-me. E se eu vou fazer aqui apenas 4 relatos desses para vocês, que vocês já conhecem bastante. Jesus um dia chegou para Mateus, e está narrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e Mateus estava na coletoria, era um publicano. Era de origem judaica, mas era um publicano. Era da Galileia, exceto Judas, que não era da Galileia. Todos os demais apóstolos de Jesus eram judeus daquela região pobre. E Jesus diz que ele estava lá na coletoria e Jesus disse assim para ele: segue-me, Mateus. Diz o texto que Mateus nem anotou na caderneta o imposto que estava chegando. Diz que Mateus deixou a coletoria. Lá é chamado Levi, no Evangelho de Lucas. O chamado de Levi. E diz que ele foi. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz o texto sagrado que Pedro, Tiago e João pescavam. E depois de ouvirem a voz de Jesus Cristo e terem fracassado uma noite inteira de trabalho, diz que Jesus falou para eles: faz ao lado, dá uma meia volta no barco e joga a rede. Na verdade era armar a rede, né? Uma rede de arrastão. Iam jogando ela. E diz o texto que eles pegaram talvez a maior pescaria da vida deles. Não sei se maior do que aquela narrada em João, que narra que eles pegaram 153 grandes peixes. Só que eu acredito que ali maior. E diz que os barcos ficaram cheios. Mas eles não ficaram simpatizados com a grandeza da pescaria. Diz que eles deixaram o barco. Deve ser entendido no contexto ali, entregaram para Zabedeus, que possivelmente é o sócio e o chefe deles. Pai de 2. E sócio do mundo do caso de Pedro, porque Tiago e João eram filhos. E diz o texto também que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Outro texto, Marcos capítulo 5, narra do endemoniado. Aquele homem que vivia nos sepulcros, o endemoniado, Jesus liberta ele. E ele insta com Jesus para ir com Jesus. Ele insta, ele diz: Senhor, deixa-me estar no barco do Senhor. E Jesus diz para ele: não, mas eu tenho outra missão para você. Vai lá para a sua casa, vai lá entre os seus e dê um testemunho para eles da misericórdia e da compaixão que tivera o Senhor contigo. Diz que ele saiu e pregou em 10 pequenos vilarejos. Marcos diz lá Decápolis, 10 pobres cidades. Então vai entender que era uma cidade como São Paulo, eram pequenas vilas. Mas ele sai reverberando a sua voz, o seu testemunho para todos aqueles que conheceram Jesus. A terceira aplicação oportuna para mim e para você é que as ovelhas de Jesus têm prazer em ouvir a sua voz. Por isso elas seguem ele. E a pergunta que eu e você precisamos responder é se temos seguido Jesus. Ou se estamos perdidos dentro de um cenário, mas muitas e muitas pessoas
amigas e queridos que estão perdidos dentro de um cenário religioso rígido, ferrenho, que coloca as leis e mais leis, fardos e mais fardos para as pessoas. E elas acreditam que elas estão seguindo Jesus por não comer aquilo, não beber aquilo, não tocar nisso, não tocar naquilo outro. Mas quando você fala com elas, quando você abre os seus lábios e conversa com elas, você percebe que elas não conhecem Jesus das Escrituras Sagradas. Porque ele se descreve como manso e humilde. Então, seguir Jesus, acima de tudo, é seguir aquela voz que a gente conhece. Seguir Jesus, acima de tudo, é viver em um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Esse ano eu vou para 29 anos de minha conversão. E se existe um tema que durante 29 anos, permeia a minha mente e meu coração. Não é as grandes doutrinas discutidas pelos grandes teólogos, predestinação, eleição. É ser discípulo. É seguir Jesus. Desde 18 de julho de 1992, o dia que, numa igreja com mais de 600 pessoas, um pregador pregou e ele fez uma oração só. E nós estávamos, mas era muita gente. Era um sábado à noite. E aquele dia eu ouvi uma voz que me chamava. E era a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, na narrativa da carta à igreja de Laodiceia. E ele diz para mim aquele dia: hoje é o seu dia. Agora é a sua hora. E eu te chamo. E aquele dia eu não ouvi, naquele momento em diante, eu não ouvi mais a voz do reverendo Osni, pastor da igreja de Alvorada do Oeste, Rondônia. Aquele dia eu ouvi Jesus me chamando. E o que permeia a minha alma desde tal dia é como ser um discípulo. Como seguir Jesus? Sem me esquivar, nem para a direita e nem para a esquerda. Como ouvir a sua voz, que nem sempre me agrada, que nem sempre está de acordo com os meus anseios. E eu tenho orado a Ele pedindo dia a dia: Senhor, nunca me deixe andar nesse mundo sem seguir a Ti. Porque é a voz mais doce, mais meiga, mais talentadora que o homem pode ouvir. E desde então, esse tem sido o desafio da minha vida. E na firme convicção da minha alma, auxiliada pela graça de Deus, é que eu vá ao túmulo com essa mesma certeza: Senhor, ajude-me a ser um discípulo teu. Só um servo e nada mais. Nós vamos cantar a música que nós ouvimos ainda há pouco, Luz das Nações. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é aquele que você. A ovelha é o discípulo do mestre.
todos os gentios, todos os povos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno reino é exaltado, entronizado nos céus. Vinde vieste a terra que criaste, se entregou por amor. Oh, glorioso Jesus! Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não sabeis quanto custou meus pecados pagados. Não saberei quanto custou meus pecados pagados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Você conseguiu ouvir a voz de Jesus hoje? Não chamou Jesus tu para se render aos pés dele, para buscá-lo com mais intimidade, com mais profundidade? Não te chamou esse Jesus que te conhece, filho, filha? Se entregue totalmente a mim. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que bênção ouvirmos a voz da tua palavra, palavras terras, palavras meigas, palavras doces, faladas por Jesus, a respeito daquelas que são suas, das suas ovelhas. Ele não falou do religioso, ascendente, não falou do mega pregador, ou do famoso escritor, do quase lendário reformador. Ele falou de pessoas próximas dele. Falou de pessoas pequenas. Ainda que esses grandes homens foram ovelhas de Jesus. Deus, Pai, em nome de Jesus, que cada vida que ouviu a voz da tua palavra, que há de ouvir a voz da tua palavra, possa se render ao Salvador Jesus. E que aquela ovelha que tem sido rebelde, que ela volte-se para o aprisco do Mestre, que ela se volte para ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E Pai, não nos deixe ter um coração rebelde, que embora às vezes estejamos dentro da casa do Senhor, o nosso coração está longe de Ti. Pai, em nome de Jesus, graças Te damos por ouvir uma voz tão maravilhosa, e a voz de Jesus, que diz que nós somos Suas ovelhas, de que nós seguimos os Seus passos, de que somos conhecidos por Ele. Pai, em nome de Jesus, dê a nós, dê ao povo do Senhor, as ovelhas do Teu apreço, do Teu abenço e um avivamento. E essa pessoa que está aí, que ouviu a voz do Teu Evangelho, que ela possa se render ao Salvador Jesus Cristo, sempre para cada um, dia e a hora, preparada pelo Senhor. Queira o Senhor que seja hoje o dia dessa alma se render ao Salvador Jesus Cristo. Dê a ela e a nós a Tua bênção. E obrigado pela Tua doce palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Se Deus nos conceder graça e vida. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui para falar um pouco mais sobre oração, orarmos, intercedermos por sua vida, por sua família, interceder por nossa pátria, pelo mundo onde nós vivemos. O povo de Deus é, antes de tudo, um povo de oração. E se Deus ainda nos der mais vida, no próximo domingo à noite, em nome de Jesus, estaremos aqui para proclamar esta gloriosa palavra e ter o alento e o consolo para o nosso coração. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus.